Bom, então, a partir de agora estamos sendo gravados. Gente, eu vou. Então, primeiro que eu quero. A primeira pergunta é: quem leu o texto? Eu lido. Eu dei Eu uma também lida li, nessa professora. aula. Eu dei O uma Brian lida. leu, a Giovana, a Isabelle, a Larissa. Ok. Dúvidas que vocês têm acerca do Dani, texto? eu não entendi o primeiro tópico lá, a área de livre comércio. Eu não entendi, tipo, o conceito em si. Eu não Tá. entendi nada dele. Nada, nada, nada. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou compartilhar a tela e a gente vai passando tópico por tópico. Pode ser? Pode. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela já? Tamo, Dani. Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai reforçar aqui uma coisa que nós já discutimos falando da União Europeia, né? O bloco econômico sempre vai ser aí uma união de países que tem esse interesse de fortalecer e estabelecer, né? Na verdade, ao contrário, estabelecer e fortalecer laços econômicos, né? E fazer com que esses interesses mútuos que eles têm sirva para fortalecer as suas economias, né? Ele nasce com a ideia das interações econômicas e do fortalecimento das relações econômicas, podendo chegar numa integração social. Então, que vai perpassar, vai ser além do que dos interesses econômicos, também podem ter interações de outras naturezas, como as interações sociais e políticas, tá? Como a gente viu estudando a União Europeia, a União Europeia é o bloco que chegou nesse nível de integração política e social. Mas antes de se consolidar como o bloco que nós conhecemos hoje, a gente tem a União Europeia passou por outras fases de integração que a gente vem estudando nessas últimas semanas. Mas, para além da União Europeia, a gente tem outros blocos. E esses outros blocos têm outros níveis de integração. E é isso que a gente vai discutir, tá bom? Então, ó, a gente tem aí os diferentes tipos de integração regional. Então, conforme os blocos, os países, perdão, se organizam em blocos, dentro desses combinados, né, desses tratados, são estabelecidas regras de como essa integração vai acontecer. E a gente tem 4 estágios de integração econômica, dentro de um bloco econômico, que são a área de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união monetária, tá? Econômica e monetária. Então, vamos começar pelo mais simples de todos, que é a área do livre comércio, que está contemplando aí a dúvida do Brian. Eu vou ler com vocês aqui, tá? Então, a área de livre comércio. Em uma área de livre comércio, os países eliminam progressivamente as tarifas alfandegárias para estimular os fluxos de comércio e investimentos entre si. Vamos parar por aí. Primeira coisa, o que é tarifa alfandegária? A gente já conversou disso. É imposto que é cobrado da alfândega, que quebra tudo que você compra da China. Imposto, né? Então, tarifa alfandegária é imposto. Quando a gente compra alguma coisa de outro país, a gente paga imposto. Quando a gente vende, também está a cobrança de imposto. Então, tarifa alfandegária são os impostos. Então, dentro de uma área de livre comércio, os países que fazem parte dessa área de livre comércio, eles vão eliminar a cobrança de impostos. Tudo bem? Até aqui? Primeira parte, peraí, deixa eu só pegar, só anotar para não esquecer depois. E aí, quando a gente acaba com a cobrança de impostos, a gente estimula o fluxo de comércio entre esses países.
O que é estimular? É dar um incentivo, né? Então, se eu não tenho mais a cobrança de imposto entre lá os países que estão dentro desse acordo, é muito mais interessante eu fazer trocas comerciais, comprar e vender de alguém que não cobra imposto do que comprar e vender de alguém que cobra imposto. Então, isso acaba sendo um atrativo. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não, tá suave. Não, tá tranquilo. Ok. Então, olha só. Continuando aqui o parágrafo. No entanto, cada país do bloco tem autonomia para conservar sua política tarifária em relação aos países que não pertencem ao bloco. Então, o que acontece? Não existe cobrança de imposto entre os países que fazem parte do bloco. Porém, se o país que faz parte do bloco for fazer comércio com alguém de fora daquele bloco, ela pode manter as suas políticas tarifárias, ela pode cobrar o imposto que ela está acostumada a cobrar. Tudo bem? Tá, então, tipo assim, dona, os países membros dos blocos do bloco não cobram impostos entre si. Mas, por exemplo, tem um país lá que é de fora, aí os países membros que compõem o bloco econômico, eles podem cobrar os impostos que eles cobram normalmente. Isso. Tá, Então, ele pode, não existe uma regra para isso. Então, dentro de uma área de livre comércio, só existe esse predomínio, que as relações entre os países do bloco, a gente suspende a cobrança de impostos, porém, cada país pertencente ao bloco tem autonomia para estabelecer aí as suas tarifas alfandegárias quando ele vai realizar alguma troca comercial com um país de fora do bloco, tá? Então, um exemplo, né, que aí o meu texto está até um pouquinho, como se diz, desatualizado, pero eu vou aproveitar isso para a gente fazer uma atividade depois. O exemplo clássico de área de livre comércio é o NAFTA, que é o bloco econômico que reunia Estados Unidos, Canadá e México, certo? Então, entre eles, existia essa circulação de produtos, né, e capitais sem a cobrança de impostos. Por que eu estou falando que o meu exemplo já não é tão assim? Não vou dizer que ele não seja adequado, mas ele está um pouquinho defasado. Porque adivinhem só, o digníssimo presidente dos Estados Unidos, senhor Carinha de Laranja, Donald Trump, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, disse que o NAFTA estava, o acordo vigente do NAFTA não estava sendo vantajoso para os Estados Unidos. E desde que ele soltou essa pérola, começaram negociações para revisitar e revisar esse acordo, né? Ainda existe uma área de livre comércio entre esses três países, mas no início deste ano ela deixou de se chamar NAFTA, passou a ter um novo nome e algumas características novas. Porém, eu não vou dar maiores detalhes, porque essa parte vai ficar para vocês fazerem de atividade, tá bom? Oi. O Giovanni estava com uma dúvida. Ele estava com dúvida em quem decide a taxa do imposto, eu acho. Tá aqui no chat. Eu vou olhar, porque assim, quando eu estou olhando, lendo, mostrando o texto para vocês, eu não vejo o chat. Então, peraí. Tá, Giovanni. A União Aduaneira é o próximo que eu vou falar, tá bom? Aí aí já esclareço. Beleza. Se vocês, assim, como eu disse, enquanto eu estou apresentando a tela, eu não consigo ver o chat. Então, se vocês puderem falar, ou fazer que nem o Gustavo fez agora, ler o comentário do colega, eu agradeço, tá bom? Então, da área do livre comércio, tudo bem? Sim, dona. Sim? Então, vamos para a União Aduaneira, tá certo? Então, a União Aduaneira, meus caros, vamos ver aí o que o meu texto trouxe para vocês. Além dela ser uma área de livre comércio, como é, né, a integração anterior, acabando com as barreiras alfandegárias, então não tem imposto entre os membros.
Os países que fazem parte de a União Aduaneira também adotam uma tarifa externa comum, a TEC, né? Cobrando os mesmos impostos e taxas alfandegárias sobre produtos de países fora do bloco. Então, diferente do que acontece na área de livre comércio, numa União Aduaneira, todos os países do bloco combinam e fecham um acordo estabelecendo o mesmo valor de imposto para quando for fazer comércio com algum país que está de fora do bloco, tá? Então, respondendo à pergunta do Giovanni, quem decide o valor da tarifa externa comum? Todos os países membros da União Aduaneira. Então, eu até trouxe aqui um exemplo da União Aduaneira é o Mercosul, né? O Mercosul, que é o bloco que o Brasil faz parte. Então, nós, existem reuniões, cúpulas, né, dentro dessa estrutura dos blocos econômicos. E na cúpula do Mercosul, são tomadas decisões como essa. Qual vai ser o valor da tarifa externa comum que vamos praticar no ano de 2020, por exemplo, né? Então, não é um que sobrepõe ao outro, é tudo uma conversa para que chegue ali no que vai ser melhor para todos os países membros do bloco, tá bom? Peraí, surgiu uma leve questão aqui. Então, tipo assim, entre eles não é cobrado impostos, mas assim, eles fazem os países só cobrarem, tipo, uma taxa única de imposto, tipo, que vale para todos os países, dos países de fora, certo? Isso. Tá, porque então olha só. Perdão. Olha só, lá na área de livre comércio, ele fala que cada país do bloco tem autonomia para cobrar o seu próprio imposto. Então, vamos pensar lá na NAFTA. Estados Unidos cobra uma taxa, Canadá cobra outra e o México cobra outra, se não for país membro do bloco. Então, por exemplo, Estados Unidos está fazendo comércio com o Brasil, ele vai ter uma taxa. O México, fazendo comércio com o Brasil, é outra taxa. O Canadá é outra taxa. Cada um cobra a sua taxa. Tudo bem? Certo. Na União Aduaneira, não. Na União Aduaneira, os países que fazem parte do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. A Venezuela está meio bamba na história, mas os 4 membros originais somos nós, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, dentro do Mercosul, não é assim. Dentro do Mercosul, se, por exemplo, a Argentina quiser fazer comércio com o México, ela vai ter lá, vai ter que o valor do imposto vai ter que ser o mesmo valor do imposto que se o Brasil fizer comércio com o México, se o Paraguai fizer comércio com o México, se o Uruguai fizer comércio com o México. Então, todo mundo do Mercosul tem que cobrar o mesmo valor de imposto. Os países não têm essa liberdade. Isso ficou claro? Ficou, agora tá melhor. Giovanni, deu para entender a sua dúvida? Sim, professora. Então, tá bom. Então, veja. Vamos fazer um paralelo aqui, né? Quando nós estudamos lá a construção da União Europeia, a gente parou lá, o Benelux, ele era uma área de livre comércio. A SECA já era uma união aduaneira, certo? Então, mas é interessante a gente ver que as fases que a União Europeia passou, ainda existem países que permanecem nesses níveis de integração, que para ele é muito confortável. Para os Estados Unidos mesmo, pessoal, áreas de livre comércio são interessantíssimas. Por quê? Pensem só, olha o nome, livre comércio. Livre comércio, eu vou vender o que eu quero para quem quiser fazer parte do meu clubinho de compra e venda, né, que é o bloco econômico, e não vou me preocupar com imposto. O que é tudo que a maior economia do planeta deseja. Vender, 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 sem precisar se preocupar com pagamento de imposto. Então, para os Estados Unidos, áreas de livre comércio são muito interessantes. Existem outros países,
onde só a área de livre comércio talvez não funcione. Quando a gente olha, por exemplo, para nós aqui no Mercosul, é interessante nós não termos entre nós a cobrança de imposto, mas para proteger a nossa economia, é interessante praticar uma mesma tarifa alfandegária, todo mundo cobrar o mesmo imposto. Né? Professora, Oi. mas como funciona o mercado desses países que estão no NAFTA? Se alguém de fora quiser comprar alguma coisa e quem tiver o melhor produto é que vende? Aí para fazer comércio com um país de fora do NAFTA, quiser fazer comércio com qualquer país ali que faz parte do NAFTA, vai sim, é a questão do livre mercado, né? Vai ganhar aí essa venda aquele que ofereceu o melhor produto pelo menor preço, né? Então, de certa forma, esses países, quando existe, como eu posso dizer, se é o mesmo produto, vamos imaginar um produto agrícola, sei lá, vamos pegar algodão. Vamos imaginar que Estados Unidos, o México e o Canadá produzem algodão. E que tem um país qualquer aí, um país de fora do bloco, que quer comprar o algodão. Vai vender o algodão para esse país aquele que oferecer as melhores condições, o melhor preço, o melhor produto, a melhor prazo de entrega, vamos dizer assim. Então, de certa forma, esses três países, se eles estão produzindo o mesmo produto, eles também vão concorrer entre si, não é verdade? Porque vai ganhar o comprador, aquele que estiver oferecendo as melhores condições e o melhor produto. Entendi. Tudo bem? Se a gente for parar para pensar na União Aduaneira, quando a gente pensa, por exemplo, na questão que o imposto é igual em todos os países, talvez esse não seja o diferencial para decidir se quem vai vender é a Argentina, ou se é o Paraguai, ou se é o Brasil, por exemplo, né? Já que na questão da cobrança dos impostos, a cobrança vai ser a mesma, é o mesmo valor. Então, vão ter que ser outros diferenciais, outras coisas aí que eles têm que oferecer para ganhar esse cliente. Tudo bem? Tudo. Então, tudo tá certo. Então, seguimos aqui, tá? Bom, o terceiro estágio é o mercado comum, né? A gente até conversou bastante sobre isso semana passada. Que além de existir o livre comércio de mercadorias e serviço, a prática de uma tarifa externa comum, a gente também tem o fluxo de trabalhadores, né, de pessoas entre os países membros, que vai suprir as necessidades aí, por vezes, de trabalhadores, mão de obra qualificada e trabalhadores especializados, né? E também existe uma preocupação em relação aí às leis trabalhistas, justamente porque se eu estou tendo esse fluxo de pessoas e, a princípio, esse fluxo é para atender o mercado de trabalho, a gente tem que ter garantias de trabalhistas mínimas entre os países que fazem parte do mercado comum, tá certo? E nesse estágio, que passou por esse estágio de integração, apenas a União Europeia chegou nesse estágio, tá? Nenhum outro bloco do mundo permitiu a circulação aí de pessoas para atender as demandas da mão de obra. Mas a gente falou um pouquinho do porquê que isso aconteceu semana passada. Alguém lembra do porquê que permitiram as pessoas circularem? Cri. Peraí, dona, não entendi a pergunta que minha estava falando, não entendi nada, dona. É o seguinte, a gente está falando, eu acabei de falar para vocês aqui que nesse estágio de integração, de livre comércio, de união aduaneira e a circulação de pessoas, além da circulação de mercadorias e capitais, a circulação de pessoas aí tinha esse intuito de atender a demanda de trabalhadores, né, de mão de obra qualificada e mão de obra especializada,
certo? Uhum. A gente conversou disso semana passada. Por quê? Né, sendo a União Europeia o único bloco que chegou nessa integração, por que eles permitiram a circulação de mão de obra? Ah, porque, tipo assim, dona, tem muitos países da Europa em geral, a população é muito idosa, tipo, eu acho. Então, tipo assim, eles não têm um esforço, tipo, não tem um negócio, como é que fala? Estrutura física para esses trabalhadores, tipo, quer dizer, por exemplo, um engenheiro vai construir um muro, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Então, tipo assim, então entre eles, tipo, essa troca de pessoas, porque é melhor para cada país, porque, tipo, como a Europa tem uma população idosa muito grande lá, esqueci como é que fala o nome, então, tipo assim, com esses trabalhadores jovens, vamos dizer assim, que tem uma estrutura boa física, tipo, fazer esses trabalhos tipo, fazer como posso dizer, fazer os trabalhos trabalhos, tipo, em geral mesmo, sabe? De parte pedreira, Trabalho mesmo de pesado, você está pedreiro, querendo dizer? de ter pesado. Então, tipo assim, essas pessoas jovens conseguiriam fazer do que essas pessoas idosas. Tá. Mas alguém arrisca? Ô, dona, essa espécie de união surgiu depois da Segunda Guerra, não foi? Né? Se a gente foi vendo lá a construção, né? O Benelux ele já é pós Segunda Guerra, né? Tá. Ah, dona, nossa, me confundi aqui, eu ia falar Primeira Guerra, mas depois eu percebi que realmente dona, não sei não. Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer os ajustes das cargas aí. Brian, o que você falou não está errado, mas também não está totalmente certo. Vamos lá, vou explicar por quê. Eu estou falando aqui que um mercado comum ele estabelece a circulação de pessoas para permitir mão de obra especializada e qualificada. Quando eu falo mão de obra qualificada, eu estou falando de técnicos e pessoas com ensino universitário, tá? Então, não necessariamente essas pessoas serão pessoas jovens que vão fazer os trabalhos pesados, tá? A gente está falando, e aí entra um pouquinho do que o Gustavo pincelou aí, a gente está falando num cenário de pós-guerra. No pós-guerra, inclusive, é uma das coisas que o Plano Marshall previa, né? Mandar mão de obra qualificada para a Europa para reconstruir a Europa. Lá no primeiro momento, certo? Por quê, gente? De novo, a guerra foi lá, então não destruiu sua casa, morreu um monte de gente. E ao morrer, também não se escolhia quem morria. Ah, eu vou matar esse aqui que é, sei lá, agricultor e vou deixar o engenheiro vivo. Não. Morria quem tivesse, né, no lugar da batalha. Então não importava exatamente ali a sua qualificação no momento da guerra. E com isso, só um minutinho, Giovanni. E com isso, a Europa perdeu muita mão de obra qualificada, gente formada que era necessária para esse processo de reconstrução. Por isso que a abertura, quando chega no estágio do mercado comum, a abertura, por quê? Às vezes, vou dar um exemplo bobo, às vezes a França estava precisando, sei lá, de químico. E lá na Alemanha, as faculdades tinham formado vários químicos. E não tinha trabalho para todos esses químicos na Alemanha. Com a abertura, com a circulação de pessoas, os químicos formados na Alemanha poderiam vir para a França trabalhar ali na França, que estava precisando de químico. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, nesse primeiro momento, a circulação de mão de obra especializada. Tudo bem? Giovanni, faça a sua pergunta. No mercado comum, eles também estabelecem uma livre movimentação de investimentos. Que tipos de investimentos, professora? Então, investimento a gente pode entender assim. Existem pessoas, corporações que têm dinheiro, né? Que na verdade, como eu posso dizer? Existem alguns negócios, algumas naturezas de negócio que não necessariamente têm como fim a produção.
Ou seja, nem todo mundo que é muito rico e que tem dinheiro vai produzir alguma coisa. Por exemplo, vai fazer um celular, vai comprar vai abrir uma fábrica de caneta. Tem muita gente que ganha dinheiro de outras formas, né? Seja na especulação no mercado financeiro, na especulação imobiliária, ganha dinheiro comprando e vendendo coisas, e nessas compras e vendas, ele esses grupos, essas pessoas não são responsáveis por fazer aquele produto. Eles são só intermediários, vamos dizer assim. Então, a gente pode entender esses investimentos como grupos ou pessoas mesmo, né? Pessoas que têm muito dinheiro e que percebem nas economias setores que estão sendo muito lucrativos. Então, coisas que estão, assim, vendendo muito, que estão dando um retorno interessante, e coloca-se dinheiro nesses negócios. Vocês já ouviram falar de ação? De o quê? Ações? Ah, sim. Né? Então, vamos pegar uma coisa mais atual. Ações da Apple, por exemplo, né? Quem tem... A Apple, se eu não estou enganada, é uma empresa de capital aberto. Isso significa o quê? Qualquer um de nós, se a gente tiver dinheiro, a gente pode comprar a ação da Apple. Você vai lá, pega lá X dinheiros e compra uma ação. Como que isso funciona? Quando eu compro a ação, eu estou dando o meu dinheiro para a Apple investir em tecnologia, por exemplo. E aí, quando ela lança lá o iPhone 250, que todo mundo vai pagar 10 mil para ter um telefone, parte desses lucros é devolvido para o acionista. Então, eu dei o dinheiro quando eu comprei a ação, certo? Esse dinheiro da ação virou uma nova tecnologia, que virou um produto novo. Esse produto deu super certo, vendeu um monte. Quando esse produto vendeu um monte, a Apple vai dividir com o acionista parte desse lucro. Então, assim, eu comprei uma ação da Apple. A Apple fez tudo isso que eu falei para vocês. Eu fiz o celular? Eu criei a tecnologia? Eu fiz alguma coisa? Não, você só investiu. Eu só dei o dinheiro através do investimento, certo? Quem fez tudo foi a Apple. Eu não fiz nada. Só que quando deu certo, eu recebi de volta o meu investimento, né? Eu ganhei até mais do que eu investi. Porque deu certo a inovação tecnológica. Então, o investimento, Giovanni, eu peguei esse exemplo simples, mas é mais ou menos desse jeito que funciona. Eu coloco dinheiro numa coisa, mas eu não participo da construção daquela coisa. Só que se aquela coisa dá certo, eu ganho dinheiro. Só que pode dar errado também, não pode? E o que acontece se der errado, dona? Ué, se der errado, eu perdi o meu dinheiro. Nossa, eu ia ficar Se revoltado. der errado, eu perdi o meu dinheiro. É isso. Então, o investidor, ele sabe dos riscos, né? Ele sabe que pode ser que dê muito certo, ou pode ser que dê muito errado, e ele perca todo o dinheiro. Então, existem esses riscos. Tudo bem? Ficou claro, Giovanni? Sim, professora. Beleza. Podemos seguir, então, Ô, para a dona, União Econômica? Oi, Eu tenho uma dúvida. pode falar. Eu achava que o Mercosul fazia parte de um mercado comum, porque você tinha até falado que o Brasil, por exemplo, tem uma área de livre comércio com uma área, não sei se é a expressão certa, mas que o Brasil, tipo, o pessoal do Brasil pode ir para o Paraguai sem problema nenhum de passaporte. Isso está incluído na União Aduaneira ou está incluído no mercado comum também? Então, lembra que eu falei para vocês que quando os países estabelecem acordos para formar um bloco econômico, eles sentam e existe realmente um tratado, né? Inclusive, o tratado que funda o Mercosul, se eu não me engano, é o Tratado de Assunção. Então, representantes dos países reuniram na cidade paraguaia de Assunção e colocaram no papel como é que ia funcionar as regras da União Aduaneira que a gente montou.
E dentro dessa perspectiva, os 4 países iniciais acharam interessante colocar ali que existe essa livre circulação, que a gente pode entrar e sair desses países sem a necessidade do visto. Não significa que isso seja um mercado comum. Isso é só uma característica que os países do Mercosul adotaram. Mesmo porque essa característica de entrar e sair sem o visto, assim, a maior parte tem a ver com relação de turismo. Então, é para a gente passear. A gente vai, visita, gasta nosso dinheiro e volta para casa. Né? Quando eu estou indo para trabalhar, outros documentos são solicitados para mim. Então, é diferente do que acontece na circulação de pessoas no mercado comum. Ficou claro? Ficou. Deu para entender direito. Obrigado, dona. Tá? Tranquilo. Então, é só isso. Foi um combinado entre os países, mesmo porque a gente sabe que o turismo ele é uma atividade extremamente rentável. Então, facilitar a entrada do turista é interessante para todo mundo, né? É interessante para todos os países do bloco, porque todos eles, né, todos os países envolvidos aí têm características de atividade de turismo muito forte. Então, foi uma coisa que foi combinada, e aquela história, né? Aquele ditado que a gente ouve, né? O combinado nunca sai caro. Então, se está combinado que pode entrar só com o documento, ok, beleza. Mas aí eu vou voltar a fazer o comentário. A gente tem que fazer tudo direitinho para não acontecer o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, né, gente? Então, assim, entre com o documento original, não fica tentando passar a perna nos outros, porque pode dar ruim, né? Bom, aí, gente, para a gente terminar, a União Econômica e Monetária. Eu nem vou me estender muito aqui, porque foi o que a gente fez semana passada, né? Falando da construção aí da União Europeia. Então, é o estágio mais avançado. Então, chegou no nível da integração da moeda, né? Dos países, da maioria, pelo menos, dos países que compõem o bloco, adotarem a moeda única, estabelecerem a construção de um banco central único. Então, existe um Banco Central da União Europeia e a criação dessas instituições supranacionais, como foram, né? Como é a questão do Parlamento Europeu, né, tribunais de justiça e de contas, já que existe um banco central para tomar conta aí da circulação do euro, precisa ter um tribunal de contas também, porque existem aí relações, transações econômicas em nome do bloco que precisam ser acompanhadas de perto para ver se não está tendo nada de errado acontecendo, né? E uma certa padronização das políticas aí econômicas, monetárias, né, para a gente não ter problema de inflação nem desvalorização do euro, que aí entra naquilo que eu havia comentado. Nem todo mundo que queria adotar o euro podia adotar por conta dos seus problemas internos econômicos, né? E, de novo, só está neste nível de integração de moeda única a União Europeia, né? Nenhum outro bloco no momento quis seguir por esse caminho e adotar esse caminho. Apenas como curiosidade, nos anos 2000, quando... Peraí que eu acho que eu fiz coisa errada. Tá todo mundo me ouvindo, né? Sim. Acho que eu puxei o microfone sem querer aqui. Que eu estava falando, gente, no início dos anos 2000, perdão. No início dos anos 2000, quando começa a circulação do euro, existia, assim, um questionamento no ar. Isso, para mim, é muito claro, porque eu estava em período de vestibular, então eu lembro muito dos meus professores no cursinho falando, e isso ficava muito, assim, não só dos professores falando, mas das notícias que a gente via, que o principal questionamento é: irá um dia o euro substituir o dólar americano nas transações internacionais? O euro pode tomar o papel protagonista do dólar estadunidense, por sinal, não americano não, né? Dólar estadunidense.
A gente sabe Professora, que hoje, no mercado, né, só um minutinho também, Giovanni, só para eu concluir. No mercado internacional, no mercado, no câmbio, né, o euro ele é mais caro do que o dólar. Então, se um dia vocês forem passear na Europa, vocês vão perceber na hora de comprar euros para poder viajar que o euro é mais caro que o dólar. No entanto, esse processo de substituição ele ainda não aconteceu, né? Então existe sim uma preocupação desse ponto de vista, né? Será que o euro vai fazer frente ao poderio do dólar estadunidense? A gente ainda não viu isso acontecer, mas quem sabe no futuro, né? Ô, Dona, mas talvez Giovanni, até... vou perguntar. Giovanni? Alô? oi, a saída da Inglaterra na União Europeia, ela prejudicou muito o bloco econômico? Na verdade, prejudicou o Reino Unido, né? Eles é que estão com problemas. Porque, veja, nós estávamos falando da Europa dos 28, né? O Reino Unido é um país apenas. Ele ia embora e ia ficar os outros 27. Quem perdeu com isso foi o Reino Unido, sem sombra de dúvidas, porque grandes, como eu havia dito na semana passada, grandes sedes de empresas transnacionais, de bancos que atuam na Europa, de centros de investimento, deixaram o território do Reino Unido e migraram para outros países que continuam fazendo parte da União Europeia. Com isso, o Reino Unido viu a fuga de vagas de trabalho, né? Então, quando se fecha escritórios desse porte, os trabalhadores acabam ficando sem seus empregos, né? Então, além de todas, né, toda a questão realmente dos lucros, né, que essas empresas geravam e traziam para o Reino Unido. Então, do ponto de vista econômico, o prejuízo foi do Reino Unido e não da União Europeia. Tudo bem? Ah, tá, entendi. Tudo. Ô, Dona, deixa eu fazer uma pergunta. Ah, Foi só o Reino Unido que saiu da União Europeia ou teve mais outros países que meteram o pé? não, só o Reino Unido. Só ele que se rebelou? Todo mundo quer entrar, só o Reino Unido quis sair. Ai, que bom. Tá? Aí, assim, só para a gente fechar, eu sei, né? Eu tô com problemas quanto à qualidade dos mapas que eu tenho mostrado para vocês, mas aqui no texto a gente tem, né? Pelo menos para vocês terem uma ideia de onde estão esses principais blocos, né? Não só uma localização maior. Então, a gente tem aí, né, aqui ainda chamado de NAFTA, mas, como eu disse, na próxima atividade vocês vão pesquisar um pouquinho a respeito disso. O Mercosul, a gente tem o Pacto Andino, né, que é aqui nessa parte, na parte oeste, né, da América do Sul. Então, pega Peru, Colômbia, Equador, são países que têm aqui, né, um bloco econômico. Na África, a gente tem dois, né, que é eu não sei se chama SADC, né, SADC aqui, que é a Comunidade de Desenvolvimento para a África do Sul. Todos esses países da África fazem parte desse bloco, né. Aí a gente tem esse segundo bloco aqui que chama o quê? Peraí, se eu consigo aumentar aqui para ler. Rapaz, tá difícil de ler aqui, hein? Eu não vou arriscar para não falar errado, mas Comunidade Econômica dos Estados do Oeste da África, né? Aqui, vermelhinho, a União Europeia. Aqui, esse bloco que compõe a Rússia é o SEI, né? A Comunidade dos Estados Independentes. Esse bloco não existe mais, tá, pessoal? Por isso que a gente não conversou a respeito dele. Porque isso aqui também data do período aí da Guerra Fria, tá? A gente tem a APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que inclui a China, aqui países da Indonésia e da Oceania, né? Austrália e Nova Zelândia. E vejam só, adivinha quem queria fazer parte da APEC, que é uma área de livre comércio? Uma chance. Passo próximo.
A Inglaterra, né? Ela saiu de um para querer ir para o outro. Ah, não. Não? Não, senhora. Estados Unidos quer fazer parte da APEC, né? Porque, veja, ó, são cooperação aí da Ásia e do Pacífico, né? Então, os Estados Unidos gostaria muito de entrar nessa área de livre comércio aqui, mas aí a gente tem um problema, né? Um problema geopolítico, que é a presença da China na APEC, né? Então, talvez não seja tão fácil assim o ingresso nesse mercado. Certo? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia do espalhamento dos blocos, porque a gente ficou em cima da construção da União Europeia, mas é importante vocês saberem que existem outros blocos no mundo, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento para eu voltar aqui para vocês. Certo, gente? Tem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar a respeito? Não, tava bem tranquilo essa semana. Eu acho que como a gente já vinha conversando a respeito, acho que ficou mais tranquilo para vocês compreenderem aí os estágios, né? Gostei muito hoje, gostei muito, Giovanni, das suas perguntas, Brian, o Gustavo está sempre participando. É isso que eu desejo, que vocês perguntem mesmo, tirem as dúvidas, a gente está aqui para isso, né? E quem sabe semana que vem mais gente resolva perguntar. Eu vou ficar muito contente, tá bom? Gente, eu vou interromper a gravação, tá bom? Para a gente ir finalizando, para não ficar muito comprido depois para quem não pode assistir.